Bom dia, pessoal. É um grande prazer nós aprendermos juntos o Pentateuco durante 8 semanas. 8 semanas. Agora, eu sei que a maioria de vocês eram meus alunos, ex-alunos, então devem me conhecer, mas para aqueles que não me conhecem, sou professor Zhang Yoqing, estou lecionando aqui, servindo aqui na Palavra da Vida. Quase 14 anos, né? Eu sou coreano, mas já com cidadania brasileira por muito tempo. E Deus me chamou bem tarde, à idade de quase 40 anos, para servir ao Senhor por tempo integral. E Deus trabalhou na minha vida, trazendo até aqui no Seminário Bíblico Palavra da Vida. E tem sido um grande prazer, uma honra ter servido ao Senhor na graça do Senhor. Então, primeiro eu gostaria de apresentar como vai ser o curso, né? Eu sei que vocês devem ter recebido a folha do rosto, tá? Então eu não vou detalhar como vai ser o curso, mas só rapidamente mencionando, o curso era para ser aula em presencial, mas vocês, como nós sabemos, por causa dessa pandemia, nós tivemos que mudar a maneira com que a aula vai ser ensinada, né? Então, deveria ter havido leituras e tarefas prévias, né? E depois ter uma semana de aula. E então teria depois o trabalho pós, né? E as leituras a respeito, o primeiro livro para a leitura era John Bright, né? Que escreveu a História de Israel. E tem as perguntas, acho que estão na folha de rosto de vocês, né? E também fazer resumo dos 5 comentários do Pentateuco, da série Cultura Bíblica, introdução e comentário. Aí vocês fariam um resumo de cada livro, né? Somente aquela parte correspondente à sua leitura. Então depois teria pós-trabalho a respeito do Oráculos de Balaão, que aparece no livro de Números. Então tem uma parte exegética e teológica e depois vocês fariam um trabalho homilético. Então, todo esse trabalho, além disso, nós vamos ter o estudo léxico de a palavra. Cada palavra que aparece, cada aluno teria uma palavra do Antigo Testamento, especificamente do Pentateuco, para vocês fazerem um estudo léxico, e então depois vocês vão compartilhar com seus colegas, tá? E esses trabalhos vão ser divididos durante 8 semanas. 8 semanas, então vocês teriam tempo suficiente. Agora eu vou mostrar alguns livros que eu coloquei na bibliografia da folha do rosto. Primeiro, esse livro, tá? Esse livro de Desmond Alexander é um livro muito importante, impressionante. Ele resumiu praticamente quase todos os temas principais do cada livro do Pentateuco. E vocês devem adquirir, não somente para essa aula, mas para seu ministério também. E é um preço bem acessível, tá? Se eu não me engano, acho que é 30 e poucos reais, tá bom? E outro livro é o Novo Dicionário da Teologia Bíblica, também editado pelo mesmo autor, tá? Autor Desmond Alexander, junto com Brian S. Rosner, tá? É um dicionário muito importante. Aqui fala um resumo de cada livro e tem vários artigos importantes. Então, se puder adquirir, seria bom.
E eu creio que maioria de vocês já tem, né? Já tem esse livro de Teologia do Antigo Testamento do Bruce Waltke, tá? Bruce Waltke. É um livro excelente, principalmente na parte do Gênesis, Então, vale a pena investir nesse livro. Além disso, nós temos também o comentário de Gênesis, escrito pelo mesmo autor. E esse é outro livro pequeno, Como Ler Gênesis, de Tremper Longman III. É um livro também escrito bem sucintamente, mas ele traz uma clareza. Inclusive, eu vou estar também usando algumas partes desse livro. Um outro livro interessante, acho que é pouco conhecido, o nome dele, o título é O Mundo Perdido de Adão e Eva, escrito pelo John Walton. Professor John Walton, ele conhece muito bem a cultura, o respeito do Antigo Oriente Próximo, né? Então, ele faz uma abordagem da perspectiva do Antigo Oriente Próximo. Então, quem tiver interesse pode adquirir. E, além disso, vocês podem consultar vários outros livros, né? Então, antes de começar a aula, eu gostaria de ler uma palavra e vamos orar e começar o estudo do Pentateuco. Isaías 50, versículo 4. Isaías 50, versículo 4, diz assim: O Senhor Deus, o Javé, Yehová Elohim, me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Certamente esta passagem se refere ao servo de Deus, não é? Nós sabemos que no livro de Isaías tem 4 cânticos do servo, onde se refere ao servo individual que se refere ao Messias. E aqui o servo diz que o Javé Deus deu a língua de eruditos. Eruditos, na verdade, vem do verbo lamad. Lamad é ser ensinado, aprender, né? Então, língua de, assim poderíamos dizer, língua de aprendizado, né? Então, o Senhor Deus deu ao servo língua de aprendizados, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado, palavra certa para as pessoas cansadas. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os aprendizados. Que nós todos, eu e vocês, nós possamos aprender Pentateuco com essa disposição de ouvir a palavra de Deus através de aula, como aprendizados, para que nós possamos ser usados para dar boas palavras aos cansados e necessitados, não é? Então nós vamos orar, tá? E começar a aula. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de aprender o Pentateuco. É um grande privilégio, porque são 5 livros onde, na verdade, o Senhor dirige todos os temas importantes que o Senhor queira dirigir ao teu povo. Por isso, nós te agradecemos por esse privilégio. Também nós rogamos que o Senhor dê-nos espírito de sabedoria e revelação para que nós possamos entender esta palavra da maneira que foi falada para os primeiros leitores e que nós possamos ser instrumento de bênção também para poder pregar, transmitir para as pessoas necessitadas essas verdades. O Senhor esteja abençoando cada aula. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então,
Pentateuco. Eu creio que talvez alguns podem pensar assim, é um livro bastante conhecido para aqueles que já conhecem muito bem Pentateuco. Também, mas para muitas pessoas, para ler Pentateuco, principalmente onde há a parte das leis, mandamentos, estatutos, tem dificuldade de ler e compreender, né? Algumas pessoas da minha igreja com quem eu conversei, eu tenho ouvido dizer que tem sido um grande desafio ler, né? Principalmente Levítico, livro de Levítico e Deuteronômio. Então é um livro difícil de ler, né? E apesar de que sejam primeiros 5 livros, né? 5 livros. E então vamos ver o que os judeus pensam a respeito do Pentateuco. Eu peguei a citação do estudioso alemão chamado Ernst Furtane. Inclusive, tem um livro a respeito do texto do Antigo Testamento, editado pela Sociedade Bíblica Brasileira. Um livro muito simples, mas muito bom, e fala também a respeito da crítica textual. E lá o autor cita assim sobre 3 divisões da toda a Bíblia do Antigo Testamento, né? Então ele diz assim a respeito de Torá, e eu vou ler, tá bom? A Torá escrita vale como revelação direta de Deus, diferentemente de outros 2 grupos do Antigo Testamento. Nós sabemos que temos 3 divisões, não é? Da escritura do Antigo Testamento. A primeira divisão é Torá, né? Torá, que corresponde ao Pentateuco. A segunda divisão seria os profetas, né? Profetas. Então tem profetas anteriores, que começam com o livro de Josué, vai até o Reis, livro de Reis, né? E depois tem os profetas posteriores que nós conhecemos, né? Começando do Isaías, né? Jeremias, e depois vem pequenos profetas, onde termina com o livro de Malaquias. Então, todo esse grupo chamado, os judeus classificam como o grupo de profetas. E depois vem o que? Os escritos, né? Os escritos. Então, tudo isso juntos tem um nome, né? Tem um nome que chama o Tanakh, né? Tanakh é uma palavra composta de Torá, que é o Pentateuco, ou também significa lei. E segundo grupo do profetas, profeta em hebraico é o quê? Navi, singular. Agora, em plural é Neviim, não é? Então, Neviim, Taná. E depois escritos, Ketubim, né? Katav é escrever, vocês devem saber. Então, por isso que vem essa palavra composta chamada Tanakh, que os judeus chamam toda a escritura do Antigo Testamento. E dentro desse grupo, dessa divisão dos livros do Antigo Testamento, Torá é considerada livro de maior importância, porque acredita que seja a revelação direta de Deus, dada a Moisés no Monte Sinai. Status semelhante tem a Torá oral. Segundo a tradição rabínica, também esta foi dada no Monte Sinai, tendo sido desde então transmitida numa sequência de tradição ou transmissão ininterrupta. Como revelação no Sinai é vista como tão válida ou obrigatória quanto a Torá escrita, sendo que a diferença ela foi transmitida fora da Escritura. Então, a Torá é considerada o grupo de livros mais
importantes por achar que é uma revelação direta de Deus. E tem razão, né? Essa perspectiva tem razão, porque o Pentateuco, tanto no livro do Êxodo quanto no livro de Deuteronômio, cita isso, né? Por exemplo, eu vou ler o livro de Êxodo, capítulo 19, onde o povo de Israel, então foi trazido para o Monte Sinai, após o Êxodo, o grande Êxodo. E capítulo 19, então, a gente vê Deus fazendo aliança com o seu povo. E versículo 16 diz assim: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Javé descera sobre ele em fogo, a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Aqui está dizendo que o Javé descera sobre ele em fogo. Não é? É a teofania do Javé, não é? Teofania do Javé. E então, pessoalmente, o Javé se colocou no Monte Sinai, né? E em teofania. Através de uma cena tão maravilhosa, né? E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e o Deus lhe respondia no trovão. Olha aqui, é Deus se revelando. Descendo Javé para o cimo do monte Sinai. Chamou Javé a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu e o Javé disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até ao Javé para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também aos sacerdotes que se chegam ao Javé, se hão de consagrar para que o Javé não os fira. Então disse Moisés ao Javé: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertistes, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Javé: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo, os sacerdotes, porém, e o povo, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Então aqui nós podemos ver o encontro especial do Javé, ele descendo para encontrar, principalmente para fazer o quê? Fazer aliança, mas também para o quê? Transmitir as leis, não é? Porque assim continua o próximo versículo, que é capítulo 20, versículo 1, diz assim: então falou Deus todas essas palavras. Eu sou Javé, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E então depois o Javé continua falando, dando para o povo de Deus os 10 mandamentos. E nós sabemos que ele continua dando instruções detalhadas, né? Através de estatutos, mandamentos, não é? Juízos, que na verdade são as leis derivadas do decálogo, 10 mandamentos. Então nós podemos ver que Torá realmente é uma revelação direta. Agora vamos ver o que fala sobre o segundo grupo da escritura do Antigo Testamento. O mesmo autor do livro diz assim: a segunda divisão reúne os livros proféticos. Em comparação com a Torá de Moisés, esses livros são qualificados como revelação indireta e se relacionam com a Torá na qualidade de interpretação histórica. A segunda divisão, que seria os livros de profetas. Profetas são considerados, em relação ao primeiro livro, uma revelação indireta.
revelação indireta. Então, a revelação que vem, na verdade, baseada nos primeiros 5 livros, Torá. E a respeito de terceira divisão, os escritos, ele diz assim, o Words End, ele diz assim, os escritos da terceira divisão, por sua vez, se distinguem da profecia. No entanto, são vistos como pelo menos de inspiração profética, o que fundamenta em especial o status dos salmos. À luz da sua qualidade de revelação, ficam em terceiro lugar. Isso, em relação à sua revelação, fica em terceiro lugar. Não está querendo dizer que os escritos são inferiores do que Torá ou do que Neviim, não é? Mas a respeito da revelação, né? Revelação. É muito importante compreender esta graduação também para a finalidade hermenêutica. Nos trechos finais de cada uma das divisões, esta importância realçada. Ele dá um respaldo muito importante, dizendo que a última parte do cada grupo, ele sustenta essa afirmação de que Torá é a revelação direta, e depois vem segundo o livro dos profetas, e depois, por último, o livro dos escritos, em relação à revelação. Tá? Por exemplo, então, vamos ver aqui o Deuteronômio 34, último capítulo, e também o quê? O último capítulo não só do Deuteronômio, mas do todo o Pentateuco, versículo 10 a 12, diz assim: Nunca mais se levantou em Israel profeta algum, como Moisés, com quem o Javé houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Javé, fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés, à vista de todo Israel. Aqui o autor, né? Claro que essa parte Moisés não podia ter escrito, porque aqui fala sobre a morte, aliás, depois até, né, da morte. Porque aqui capítulo 34 fala o quê? Fala sobre a morte de Moisés, não é? Então, o defunto não poderia ter escrito, né, essa parte. Mas aqui afirma o quê? A proeminência de Moisés, porque ele esteve face a face com o Javé. E assim ele o quê? Recebeu a revelação dos 10 mandamentos, não é? Moisés esteve 40 dias e 40 noites, certo? E Deus deu que 2 tábuas de pedra, tábuas da aliança, onde estava escrito os 10 mandamentos, certamente, não é? E ainda mais, como depois o povo de Israel pecou construindo o bezerro de ouro, Moisés desceu e quebrou, né, essas 2 tábuas da aliança. Se referindo que a quebra da aliança. Mas depois Moisés então sobe a montanha e pede o perdão, intercede pelo pecado dos israelitas, e Deus concede novamente as 2 pedras da aliança, não é? Então ele esteve 40 dias, 40 noites, e mais uma vez esteve 40 dias e 40 noites. Então, face a face, Deus revelando aqui para Moisés, não é? Moisés. Então, o que indica a revelação direta, tá? Revelação. Enfatiza aqui no última parte do Pentateuco, reforçando essa ideia de que Pentateuco é uma revelação direta do Javé. Agora, em Malaquias, último livro dos profetas, né? Malaquias, capítulo 4, aqui 1 a 4.
Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos, todos os cometem perversidades, serão como restolho, o dia que vem os abrasará, diz o Javé dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis, saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Javé dos exércitos. Lembrai-vos, versículo, lembrai-vos a lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Estatutos, juízos. Todo o livro de profetas, né, ele termina o quê? Aqui no final, lembrando, né, a respeito de lei de Moisés, a qual Moisés recebeu e passou para o povo de Deus. E nós sabemos que o fundamento teológico, todos os livros de profetas, está onde? Está na Torá. E por último, no fim do terceiro grupo, os escritos, que é 2 Crônicas, né? De acordo com a divisão da Bíblia hebraica. Bom, eu não vou ler, acho que talvez seria melhor vocês lerem, tá? 2 Crônicas 36, versículo 22, 23, né? Onde também mostra o mesmo fato. Tá bom? Assim, vamos terminando e vamos continuar na próxima aula.